Pessoal, vamos preparar o nosso coração para ouvir a boa palavra de Deus. Só depende de nós para que este dia seja um dia de bênçãos, um dia em que Deus fará em nossa vida o milagre que nós estamos precisando. Basta que para isso nós ouçamos a voz do Senhor com atenção. Nós vamos agora estudar a boa palavra de Deus e ela certamente vai te levantar, vai te ajudar e pode ter certeza, quando você entender a palavra, você vai receber a sua bênção. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: deleita-te também no Senhor. Quer dizer, alegre-se grandemente nele e ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e ele tudo fará. O Senhor Jesus falou que a nossa preocupação, ela não pode nos ajudar em nada. E o nosso nervosismo só nos atrapalha. Nós temos que aprender a confiar plenamente em Deus, aconteça o que acontecer, e entregar a Ele os nossos problemas, os nossos anseios, e deixar que Ele carregue as nossas dores, nossos fardos, nossas ansiedades e preocupações. O salmista disse: entrega o teu caminho ao Senhor. Deus jamais vai tirar de nós as nossas preocupações. Você sabia disso? Não adianta nós orarmos, pedir para Ele tirar o nosso fardo, porque não é dessa forma que Deus age. Nós é que temos que lançar sobre Ele as nossas ansiedades e confiar nele. Nós temos que aprender a fazer isso. Deus não vai tirar de mim a minha preocupação, a minha ansiedade. Eu é que tenho que pegar tudo isso e lançar sobre Ele. Tenho que entregar tudo a Ele. Deus não vai simplesmente tirar de você as suas preocupações. Mas Ele te ensina o que é que você tem que fazer com os seus problemas. Você entrega o teu caminho a Deus, confia nele e o resto Ele faz. E o que mais você tem que fazer? Deleitar-se no Senhor, alegrar-se grandemente nele, louvar o nome dele, exaltar o poder, fazer conhecido as suas obras. E quando você fizer isso, o que vai acontecer? Ele te concederá o que deseja o teu coração. Agora nós vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 21 e 22. Lembre sempre de uma coisa: seja qual for a sua situação, Jesus é maior do que ela. Para Deus não tem nada impossível. A Bíblia diz que operando Deus, ninguém pode impedir. Então preste atenção na palavra. Se você está precisando de um milagre na sua vida, está precisando de uma bênção, está precisando prosperar, está precisando que Deus solucione um problema sério, preste atenção na palavra e deixe Deus falar no seu coração, porque é na palavra de Deus que tem o que você precisa. Lucas capítulo 11, versículo 21 e 22. Lucas 11, 21, 22 diz assim: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. O Senhor está explicando aqui como o diabo age. Quando ele entra na vida de uma pessoa, ele cria ali uma armadura, uma casca. Ou seja, ele tenta blindar essa pessoa para não deixar ela conhecer a verdade. Ele cega a pessoa. E ele faz isso de muitas maneiras. Primeiro, ele coloca nela uma aversão pela palavra de Deus. Tira dela todo o desejo de ler a Bíblia, de orar, de buscar a face de Deus. Às vezes a pessoa até tem essa vontade, mas o diabo faz isso dispersar. Ele não deixa ela cumprir isso. Não deixa ela orar. Não deixa ela ler a Bíblia. Não deixa ela buscar a face de Deus. Se alguém vem falar para ela de Jesus, ela até escuta, mas ela não aceita. Ela não consegue crer de verdade. Às vezes ela até ouve, escuta o que a pessoa está falando, mas lá no fundo ela não crê. Ela não abre o coração. Ela não entende que Deus está falando com ela. Por quê? Porque o diabo criou uma casca,
uma armadura, uma fortaleza ele vai criando ali, para não deixar essa pessoa entender a palavra. Porque quando a pessoa entende a palavra, a fortaleza dele cai. Então o diabo, ele vigia armado a sua casa. Como Jesus falou, quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Ele vigia a sua casa armado. E ali ele começa a construir uma fortaleza. Como assim? Ele vai colocando na pessoa alguns sentimentos, alguns desejos, algumas vontades que fazem com que essa pessoa cada vez mais relute em vir para Jesus. Cada vez fica mais difícil ela aceitar a palavra de Deus. Por exemplo, ele coloca um amante, uma amante ou um amante na vida do casal. Ele coloca um vício. Ele cria uma situação. Então a pessoa que, por exemplo, tem um amante, uma amante, muitas vezes ela não quer vir para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus condena. E ela não quer deixar o amante, a amante. A pessoa que tem um vício, ela não abre o coração para Deus, porque sabe que aquele vício é uma obra maligna. E Deus vai falar isso no coração dela. Aí ela fecha o ouvido para não ouvir, ela não quer deixar o vício. Às vezes o diabo cria uma situação que leva a pessoa a fazer algo errado, e ele prende a pessoa cada vez mais naquilo ali. Por exemplo, tem gente que não casa para não perder uma pensão. Ela vive de maneira errada com um homem, com uma mulher, mas ela quer permanecer solteira, mas está vivendo ali uma vida matrimonial, uma vida conjugal. Mas ela não quer casar para não perder um dinheiro, uma pensão ou alguma coisa assim. Ela não sabe que ali ela está dando uma brecha para o diabo agir na vida dela. Na verdade, ele já está agindo. E ele vai fazendo a obra dele, que de acordo com Jesus, de acordo com aquilo que Jesus ensinou, a obra dele é roubar, matar e destruir. E ele não só usa a pessoa para essas finalidades, para roubar os outros, para matar, para destruir. Não estou dizendo que todo mundo é assim, mas o diabo normalmente ele usa. Mas ele próprio também rouba a liberdade, a saúde, a prosperidade, a felicidade dessa pessoa. Ele mata os sonhos. Ele tira da pessoa tudo o que ela mais ama. Ele destrói por completo a vida dela. Mas, disse Jesus, sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo-o, lhe tira toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Então, o diabo, ele prende a pessoa. É isso que Jesus está explicando. Ele prende a pessoa. Até que apareça alguém mais valente do que ele para libertar aquela pessoa. E quem é que é valente para enfrentar o diabo? Qualquer pessoa que esteja revestido com o poder de Deus. Se você não é uma pessoa cheia do Espírito Santo, não adianta você querer sozinho enfrentar. Mas com a palavra de Deus você enfrenta. Porque quando você está na palavra de Deus, você está com o poder de Deus. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Marque na sua Bíblia Lucas capítulo 10, versículo 19. Jesus disse: eu vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas esse poder está na palavra de Deus. Esse poder está em Jesus, não em você. Então, quando você está nele, você tem esse poder. Quando você está dentro da palavra, está agindo conforme a palavra, você tem esse poder. Porque Jesus também disse: sem mim, nada podeis fazer. Sem Jesus nós não podemos nada. E Jesus é a palavra de Deus. E Jesus disse mais:
Em Marcos 16:17, ele disse: estes sinais, quais sinais? Expulsar o demônio, curar o enfermo, libertar o oprimido. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Então agora já não era somente com os discípulos que Jesus estava falando, mas com todo aquele que nele crê. Então preste atenção nisso, porque a palavra de Deus não ficou no passado, não ficou parada no passado. Jesus deu poder àqueles 12 que seguiam ele, depois a mais 70, e depois ele mandou que fossem e fizessem discípulos, e depois ele disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Qualquer pessoa que crê e que vive na palavra, porque sem ele nós não podemos nada. Então todo aquele que crê e está nele, ele disse: esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. E quando é que nós recebemos esse poder? Quando nós deixamos os costumes do mundo, deixamos os vícios, abandonamos os pecados, nos convertemos a Cristo, então nós somos batizados com o Espírito Santo. Temos que passar pelas águas e nos encher da presença de Deus, buscar a presença de Deus, então nós vamos ser batizados com o Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8, está escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins do mundo, até os confins da terra. Então, se você ainda não se converteu, ainda não se batizou nas águas, você precisa fazer isso quanto antes. Precisa passar pelo novo nascimento, para que então você seja cheio do Espírito Santo. Anote aí para você assistir depois um vídeo que eu postei há uns 2 anos atrás. É o vídeo número 142, chama-se Como Receber Poder. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito. Porque muitas pessoas, talvez alguém na sua casa, esteja preso nas garras do inimigo. Está com a vida amarrada, está se perdendo no álcool, nas drogas, na prostituição, ou quem sabe coisas estranhas até estão acontecendo com você, na sua vida, no seu corpo, na sua família. O inimigo está agindo em algum setor da sua vida. E isso acontece porque em um determinado momento você cochilou na fé. Você deu bobeira, deixou a brecha, fez o que não devia fazer, e aí ele entrou ali e está resistindo com as armas que ele tem. Ou seja, ele está bancando o valente armado para impedir que você coloque ele para fora. Mas quando você tem a força de Deus em você, quando você tem o poder de Deus, você é mais valente do que o valente. Você é mais valente do que qualquer demônio do inferno. Não digo valentia humana, porque não adianta um homem querer lutar contra um demônio. O demônio é um anjo. Ele tem poder para arrasar um exército inteiro, se for preciso. Menos quando a pessoa está revestida com o poder de Deus. Aí ele não é nada. Aí ele é um derrotado. Então, aquela doença que é valente, que amedronta, ela não aguenta um confronto com o nome de Jesus. O que nós temos que fazer? Nós temos que prestar atenção na palavra, porque a palavra de Deus é que nos dá força. E é isso que eu tento passar para você, meu irmãozinho, minha irmãzinha, em todos os vídeos que eu tenho feito, em todos os sermões que eu prego. O que eu tento passar para você não é outra coisa senão que você precisa prestar atenção na palavra de Deus, abrir o seu coração e entender: essa palavra é para mim. Tem que pegar a palavra e executar e praticar ela conforme o que você aprendeu. E você tem que orar, tem que ter uma vida de oração, tem que ler a Bíblia constantemente, tem que estar se entregando a Deus e buscando ser cheio da presença dele. Quando nós entendemos o Evangelho, nós deixamos de agir conforme um religioso e começamos a agir como um valente.
A nossa oração, ela deixa de ser uma choração e passa a ser uma chama de fogo que vai queimar a obra do inimigo e botar ele para correr. Quando o verdadeiro cristão ora, o diabo estremece, o inferno estremece, porque sabe que ali está descendo fogo, ele não fica, ele não pode ficar. O Espírito de Deus em nós nos dá esse poder de expulsar os demônios e todo o mal que ele causa na vida das pessoas. Então você pode já estar bem velhinho, você pode ser um garotinho, uma garotinha, você pode medir meio metro ou ter 2 metros de altura, pode ser gordinho, pode ser magrinho, não importa. Se você é uma pessoa que vive em comunhão com Deus, você tem a força de Deus com você. Você é capaz de derrubar qualquer gigante que se levantar contra você. Mas como é que eu vivo em comunhão com Deus? Quando eu estou na palavra. Quando eu estou aqui, aqui, dentro da palavra. Agindo conforme a palavra, meditando na palavra, entendendo o que ele fala comigo. Porque a palavra é Jesus. Aqui é Jesus. Ele é a palavra de Deus. Não a letra, mas o Espírito. Aquilo que ela fala no nosso coração. Você quer ver um exemplo? Quando você vive com Deus, vive em comunhão com Deus, você derruba qualquer gigante. Vamos ver um exemplo. Vamos lá para 1 de Samuel, capítulo 17. 1 de Samuel 17. Onde conta sobre Golias. Os filisteus estavam em guerra. 1 Samuel 17, versículo 32 e 33. Os filisteus estavam em guerra contra Israel. E eles tinham um guerreiro com quase 3 metros de altura. Só a ponta da lança dele pesava entre 6 e 7 quilos. E esse guerreiro ele se vestia de uma armadura de bronze que pesava mais de 50 quilos. Ele era um valente, acostumado a guerrear. E ele desafiava o exército de Israel. E não tinha nenhum homem capaz de enfrentá-lo. Nenhum soldado de Israel tinha coragem de enfrentar aquele gigante de quase 3 metros de altura. Davi era um menino ainda. Ele apacentava as ovelhas do pai dele. E um dia ele tinha ido levar comida para os irmãos dele que estavam no exército, para os irmãos mais velhos, e ver como é que eles estavam para levar notícias para o pai dele. E quando ele viu aquele filisteu falando aquelas coisas e desafiando o exército de Israel, ele olhou e viu todo mundo se borrando de medo. Então ele ficou indignado com aquilo. Diz aqui no versículo 32, está escrito assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa deste incircunciso. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então Saul aqui estava olhando para aquilo que estava diante dos olhos dele, como muitas vezes nós fazemos. Às vezes surge um problema, surge uma luta, uma doença, e a gente olha para aquela situação e fala: eu não posso enfrentar isso. Não tem jeito. Saul estava olhando para essa situação. Aos olhos dele, como é que um menino que ainda era um garoto, como é que ele ia lutar contra um gigante, um guerreiro que já estava no exército há muito tempo, já estava acostumado a guerrear desde a juventude? Como é que Davi poderia enfrentar ele? Não poderia, humanamente falando. Golias era acostumado a guerrear, Davi era ainda jovem. Mas para Saul era impossível. Não tinha a mínima condição de Davi fazer alguma coisa ali. Ia ser esmagado. Mas tinha uma diferença. Davi
era diferente dos demais homens do exército de Saul, porque o Senhor era com ele. Então aqui está a diferença. O Golias podia ter muita força, podia ser acostumado a guerrear, mas Deus não era com ele. Então se você tiver Deus com você, você não vai ter medo de nenhum gigante. Pode se levantar o problema que for contra você, você não vai se acovardar. Nenhuma adversidade vai botar você de cabeça baixa, vai te intimidar. Você não se acovarda diante de uma doença quando você tem Deus no coração. Quando você tem a palavra de Deus contigo, a promessa de Deus está no teu coração, na tua boca, você não se intimida, porque você sabe que a vitória é sua. Você sabe que diante de Deus não tem gigante que fique em pé. Você não vai se intimidar diante de uma pessoa má, diante de uma opressão, seja qual for, venha o que vier, você não teme. Por quê? Porque Deus está contigo. Mas quando é que Deus está comigo? Quando eu frequento a igreja? Não. Não é quando eu frequento a igreja que Deus está comigo. O Senhor é comigo, o Senhor é contigo, quando nós andamos na palavra dEle. Quando nós andamos de acordo com aquilo que a Bíblia diz, quando nós vivemos a sua palavra. É aí que nós provamos que nós o amamos. E Ele nos ama e vem fazer morada em nosso coração. Jesus falou isso. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Faremos nele morada. Então, quando você ama a palavra de Deus, você vive nela. Você medita nela todo dia. Você segura aquela palavra que você entende, guarda aquilo no teu coração. Naquela hora, Jesus está morando em você. O próprio Deus está fazendo morada em você. Significa que você está imune a qualquer ataque do inimigo. Nenhum demônio ousa tocar em você. Quando você se torna uma morada, digo a morada de Deus, a casa de Deus, o diabo não vem bater na sua porta. Ele não tem nem coragem sequer de tocar a campainha. Ele passa longe, meu amigo. Ele passa do outro lado da rua. Se for possível, ele passa até em outra rua. Só de olhar para você, ele já vira a cara. Quando você está na presença de Deus e você chega num lugar onde o bicho está, ele foge, ele sai dali, ele não suporta a presença de Deus. Agora, se você não ama a Deus, se você não respeita a palavra, se aquilo que a Bíblia diz você faz o contrário, você não dá importância, você não está respeitando a palavra. Eu não vou citar exemplo, mas muita coisa você sabe. A Bíblia diz não faça, você faz. Não está respeitando. Então, se você vive como você bem entende, a sua casa, digo, o seu corpo, está desprotegido, está abandonado. E você está correndo um sério risco de ser invadido pelos demônios, pelos bandidos. Então entenda uma coisa, não é a religião que vai te proteger. Eu não estou aqui pregando religião. O Evangelho não é religião. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então não é a religião que te protege. Não existe um amuleto que vai te dar proteção. Não adianta você pendurar um crucifixo no pescoço. Não é a ferradura, não é um colar de alho, de cebola pendurado no pescoço, e muito menos um santinho na tua carteira ou uma estátua na sala da tua casa, que vai livrar você dos ataques do demônio. Não adianta você colocar pano branco na janela, deixar a Bíblia aberta no Salmo 23, pintar uma cruz na sua porta. Isso é crendice, isso é papo furado, isso é conversa de religioso. Nada disso tem valor nenhum no mundo espiritual. O diabo ri da tua cara. O que conta é você viver de acordo com a palavra de Deus. A pessoa se esforça, faz de tudo para agradar ao Senhor e age de acordo com a palavra. Essa pessoa tem Deus com ela.
quando você tem essa certeza de que Deus está contigo, então você não se intimida com nada, você não tem medo de nada, você tem convicção, o Senhor é comigo. Essa era a diferença entre Davi e Golias. O Golias era um homem de guerra. Ele era grandão, forte, mas ele não tinha o Senhor com ele. Davi tinha. Aí está a diferença. Voltamos então a 1 de Samuel, capítulo 17. O versículo é o 34, diz assim: Então disse Davi a Saul. Primeiro Saul falou para ele: não, você não pode lutar contra esse filisteu. Mas Davi disse então para Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e livrava a ovelha da sua boca. E levantando-se contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, tanto o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso, e ele me livrará desse filisteu. Olha a fé de Davi. Olha a segurança que ele tinha. Ele sabia que se Deus já havia livrado ele uma, duas vezes, livraria agora também, porque Deus era com ele. Ele tinha essa certeza. Então ele disse para Saul: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul para Davi: vai embora, e o Senhor seja contigo. Acabou. Calou a boca de Saul. Ele convenceu Saul de que Deus era com ele, de que seria diferente. E Saul então vestiu Davi com as suas vestes e pôs sobre a cabeça dele um capacete de bronze. Vestiu ele de uma couraça e o cingiu da espada sobre as suas vestes. E Davi começou a andar, porém nunca tinha experimentado aquilo. Então Davi disse para Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi então tirou aquilo de sobre si. Preste atenção. Preste atenção no que diz esse versículo aqui. Primeiro, Saul não queria deixar que Davi fosse lutar. Ele achava que Davi ia ser esmagado pelo Golias. Davi então mostrou para ele a diferença entre ele e Golias, porque ele tinha a presença de Deus. E confessou a fé dele, dizendo: se Deus me livrou do leão e do urso, também vai me livrar desse filisteu. Saul ficou convencido então de que seria assim. E Saul então pegou as suas vestes de guerra e colocou no Davi. E botou um capacete em cima dele, botou a couraça e deu para ele uma espada. E Davi experimentou andar com aquilo, mas aquilo não dava certo para Davi. E Davi então tirou aquilo. Por quê? Isso aí tem um exemplo para nós. Às vezes nós estamos enfrentando um problema muito grande e alguém nos dá da sua armadura, ou seja, daquilo que ele confia, porque Saul confiava nas suas vestes de guerra, na sua espada. Mas aquilo não servia para Davi. As coisas que os homens, que as pessoas do mundo confiam, não servem para nós que confiamos em Deus. É diferente. Se Davi fosse enfrentar o Golias vestido da armadura de Saul, ele teria sido derrotado. Se nós insistimos em agir conforme o povo do mundo age, diante dos problemas, nós vamos ser derrotados. Porque não é a nossa praia. Não é o que vai nos dar a vitória. Porque Davi tirou aquilo tudo porque ele não estava acostumado a usar aquela armadura, aquele capacete. E nem tampouco ele sabia manejar a espada. Aquilo não fazia parte do dia a dia dele. Isso para nós é simbólico. Quando nós formos lutar contra um problema que nós sabemos que é espiritual, não adianta nós usarmos os recursos dos homens. Vamos ser derrotados se fizer isso. Davi não podia lutar contra Golias como um guerreiro humano,
Porque, humanamente falando, Golias era infinitamente mais forte do que ele. Ele ia perder a luta, ia ser esmagado. A única chance que Davi tinha de lutar contra aquele gigante não era lutar como um guerreiro, mas sim como um homem de Deus. Meu querido, minha querida, talvez você esteja enfrentando uma batalha e você ainda não viu, não entendeu que trata-se de um problema espiritual. Esse problema que está te afrontando, que não deixa você se realizar, que não deixa você ser feliz, que está fazendo o seu mundo desmoronar, atrapalhando tudo na sua vida. Talvez você não se deu conta que é um problema espiritual. E você está fazendo o possível para resolver isso, usando a sua sabedoria, usando o conselho dos homens. Por mais que você tenha capacidade, por mais que você saiba lidar com essa situação, por mais que você se esforce, se você não lutar com as armas de Deus, não botar o Senhor na batalha, você vai perder a batalha. Mas quando você entende que o seu problema é espiritual, que tem um demônio agindo na sua vida para destruir você, para destruir sua família, para destruir os seus sonhos, e você decide buscar a Deus, e enfrenta a situação não com recursos humanos, não com argumentos humanos, mas com a palavra de Deus, então você vence. É assim que funciona. Por isso a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Não é que nós não temos problemas. Jesus foi claro, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E ele venceu para nos dar a vitória. Com a palavra dele nós vencemos. Por isso a Bíblia declara: somos mais que vencedores. Porque andando na carne, disse o apóstolo Paulo, não militamos segundo a carne. O que quer dizer isso? Nós vivemos aqui na terra, mas nós não lutamos com as armas humanas. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Se Davi fosse naquela batalha como um homem, como um guerreiro humano, se ele quisesse lutar com as suas próprias forças, ele perderia aquela batalha. Então, seja qual for a batalha que você estiver enfrentando, estiver travando, lute como um homem, como uma mulher de Deus. Se você até agora tem vivido no erro, arrependa-se. Peça perdão a Deus. Porque se você continuar no erro, você não vai ter o poder de Deus na hora necessária. Então deixe o erro, aquilo que você sabe, isso não agrada a Deus. Deixe agora. Decida que de agora em diante você vai viver de acordo com a palavra. Você não sabe a que hora o gigante vai te afrontar. Quando te afrontar, você tem que ter condições de enfrentar e derrubar o seu problema. Então assuma a sua posição de filho de Deus, encare o seu problema de frente, e seja qual for o gigante, ele vai cair. É a doença, é a crise familiar, é a crise financeira, é uma crise no relacionamento, é um problema com os filhos. Vai como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, e não tente enfrentar esse problema com as suas próprias forças. Os demônios não se dobram diante dos argumentos humanos, mas eles são incapazes de resistir à palavra de Deus. Então lembra-se do que disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 10, versículo 3, ele disse: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Meu irmão, minha irmã, o diabo sempre vai tentar te confundir. Ele sempre vai tentar fazer você duvidar da palavra de Deus. Você vai olhar para o seu problema e vai falar: isso não tem jeito.
Haveria alguma coisa impossível para Deus, meu irmão? Claro que não. Então, muitas vezes, a gente deixa se levar pelo aquele raciocínio lógico, olha para a situação, olha para a circunstância e pensa, não dá, não tem jeito, isso é impossível, esse problema é sério, não tem solução. Se você agir dessa maneira, você vai ser vencido. Se você se deixar levar pelo aquilo que os seus olhos veem, pelo que a sua mente pensa, ou por aquilo que você sente, você vai perder a batalha. Hebreus capítulo 10, versículo 38, diz, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. A versão King James diz, nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, dos que voltam atrás, mas sim dos que creem e, salvos, seguimos avante. Davi não era bobo. Ele sabia que, como homem, ele não tinha a menor chance contra Golias. Mas Davi conhecia bem o Deus em quem ele cria. Então, voltando ao caso no versículo 40, está escrito assim, e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos, 5 pedras do ribeiro, e pô-las no alforje de pastor que trazia consigo, e lançou mão da sua funda, é uma espécie de atiradeira, e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi. E o que levava o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Deixa eu fazer um comentário aqui. Muitas vezes Deus manda alguém para te ajudar com uma palavra, e você olha assim e despreza o servo de Deus, a serva de Deus. Às vezes você não diz, mas no seu coração você despreza. Muitas vezes você conhece aquela pessoa, é um parente seu, é um vizinho, até mesmo, quem sabe, é uma pessoa que você olha assim e não dá nada por ela. Mas você sente, às vezes, até que você é superior a ela, às vezes você tem esse sentimento, você se acha superior. E Golias fez isso. Ele olhou para o Davi, um jovem, um garoto, desarmado, vinha com um cajado, um pedaço de pau na mão. Ele desprezou Davi no coração dele. Ele disse a Davi, sou eu um cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Ah, meu amigo, nessa hora o gigante fez a maior besteira da sua vida. A maior besteira que ele poderia ter feito. Porque Davi era um servo de Deus. Ele era temente a Deus. Ele respeitava a palavra. E as pessoas que respeitam a palavra de Deus são para o Senhor como filhos e filhas. E são herdeiros de todas as suas promessas. Toda promessa que há na Bíblia. Se você respeita a palavra de Deus, Deus te considera um filho, uma filha. E todas as promessas feitas aí, desde a primeira promessa que ele fez a Abraão, é para você. Você é herdeiro dela. E o herdeiro vai tomar posse, porque é um direito dele. Uma das promessas que o Senhor tinha feito a Abraão, está escrito em Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Gênesis 12, 3. Está escrito assim, e o Senhor diz, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Acabou, meu irmão. Acabou. Deus não tolera que alguém lance maldição contra o seu povo.
aquele que ousar amaldiçoar um filho, uma filha de Deus, a maldição de Deus virá sobre ele. Então Golias fez essa bobagem. E nessa hora, a batalha que até então era terrena, foi levada para o campo espiritual. Porque o filisteu, Golias, invocou os deuses dele para amaldiçoar Davi. Então ele levou aquela batalha para o campo espiritual. A partir do momento que Golias invocou os seus deuses, ele afrontou o Deus verdadeiro. A luta agora já não era mais homem contra homem. Você tem que saber que quando uma pessoa se levanta para te ofender, para te causar um mal, você tem que lutar contra essa pessoa? Não, não tem. Você tem que lutar contra os demônios que estão usando aquela pessoa. Aquela doença não é simplesmente uma doença. Por trás dela existe um espírito maligno. Por trás de toda enfermidade existe um espírito maligno. E a sua luta é contra ele. O apóstolo Paulo alertou sobre isso. Ele disse em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Efésios 6,12. O apóstolo Paulo disse: porque não temos que lutar contra carne e sangue, ou seja, contra pessoa nenhuma, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Problemas espirituais se resolvem não por meios humanos. Ele tem que ser tratado no mundo espiritual. O filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. E disse mais o filisteu: venha a mim, e eu darei a sua carne às aves do céu e às bestas do campo. O filisteu falou para Davi. Então Davi falou para ele: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. E os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. E para que todo mundo saiba que o Senhor salva, não com espada nem com lança, pois do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará em nossas mãos. Meu irmão, minha irmã, é desse modo que você tem que lutar contra esse vício, contra essa situação, contra essa doença que está acabando com você. Você tem que tomar uma posição. Você tem que ser mais valente do que o valente. Mais valente que o vício, mais valente que a dificuldade financeira, mais valente do que essa doença. Você não pode deixar isso te dominar, te afrontar, te amedrontar, te intimidar. Isso não pode acontecer. Você tem que ser mais valente do que o valente. Aquela doença é valente. Ela não se curva diante dos remédios. Os medicamentos não conseguem eliminar, exterminar ela. Aquele demônio é valente, aquela situação é valente, mas você com Jesus é mais valente do que o valente. Davi não foi enfrentar Golias se gabando de ter uma boa pontaria. Pensou: eu sou bom na pontaria, eu vou tampar uma pedra nele. Não. Não é porque eu sou o tal que vou jogar uma pedra na cabeça dele e vou derrubar ele. Não. Davi não foi assim, não falou isso. Davi disse: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Meu irmãozinho, essa situação que você está vivendo, ela afronta a Deus. Ela não afronta só você. Ela é uma afronta para Deus. Essa dificuldade financeira, essa vida amarrada, miserável, é uma afronta para Deus.
Porque quem olha para você e fala, ele não crê em Deus, ela não crê em Deus, mas olha como é que vive. É uma afronta para Deus. Então você tem que agir conforme Davi agiu. Enfrentar essa situação em nome do Senhor dos Exércitos. Você vai falar para a miséria, você vai sair da minha vida em nome de Jesus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Você não pode permanecer. Você vai falar para a sua doença, você vai sair do meu corpo em nome de Jesus Cristo, porque está escrito que ele tomou as minhas enfermidades, levou sobre si as minhas dores, e por suas feridas eu fui sarado. E você vai dizer, conforme Davi disse, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Nunca se deixe abater diante de um problema, porque esse problema é uma afronta para Deus. E se você for derrotado, vão dizer que Deus fracassou. Mas Deus não fracassa. Você pode até fracassar se você não respeitar a palavra de Deus. Se você não buscar a Deus de todo o coração, você vai fracassar. Você vai fracassar. Mas Deus não fracassa. Então, nunca deixe se abater diante de um problema. Aproveite cada oportunidade para provar para todo mundo que existe um Deus na sua vida. Não fique agora aí assustado quando surgir uma afronta qualquer. Surgiu um gigante na sua vida, na sua casa, na sua família, não abaixe a cabeça. Descobriu um problema, se levante na fé. Enfrente ele em nome de Jesus. O versículo 48 diz, e sucedeu que levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. Então, vendo que o filisteu se levantara contra ele, Davi se apressou. E ele correu ao combate. Quando você vê surgir um problema qualquer na sua vida, não fique parado esperando, não. Se apresse a buscar a Deus, antes que o problema cresça, antes que a coisa aumente. Davi se apressou e correu ao combate. Não se acovardou. Você tem que fazer o mesmo. Sabe aquele dia que parece que o gigante cresce na sua frente? Tem dia que você ora, parece que a coisa piorou. Você começa a orar, piorou o problema. O problema aumentou. Depois que você orou, é o gigante se levantando. É ele se levantando e vindo de encontro a você. Mas se você está com Deus, qualquer gigante que se levantar, se levantou para cair, meu irmão. Você tem que ter fé. O que você tem que fazer? O que Davi fez. Você já orou. Você já determinou, você já falou em nome de Jesus, você já determinou a bênção, já amaldiçoou a doença, o vício, seja lá o que for, do diabo, que está te atrapalhando. Mas ao invés daquilo sumir, parece que o problema aumentou. O que você vai fazer? Recuar? Voltar atrás? Desistir? Falar não tem jeito, é assim mesmo? É da idade? É porque eu nasci pobre? Não tem nada disso, jamais. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Não das circunstâncias, não do que o olho vê, não do que o olho físico vê, mas da palavra de Deus, daquilo que Deus diz. É disso que o justo vive. Provérbios 24, versículo 10. Provérbios 24, versículo 10. Diz assim, se te mostrares frouxo, fraco, covarde, no dia da angústia, a tua força será pequena. De que dia que a Bíblia está falando aqui? Daquele dia que o inimigo cresce para cima de você. Se te mostrares frouxo, fraco, covarde no dia da angústia, no dia que o inimigo cresce, no dia que parece que o problema está aumentando, a coisa está ficando preta, se você se mostrar fraco naquele dia, covarde, a sua força vai ser pequena. Aquele dia que você orou e a coisa piorou, parece que não tem jeito, parece que você vai perder a batalha, vai não, meu irmão.
O inimigo pode vir com tudo. Não tenha medo, não se acovarde, não se intimide. Fique firme na fé, resista, combata o mal com a palavra do Senhor nosso Deus. Porque a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu tenho que ser como Davi. Você tem que ser como Davi. Davi tinha uma convicção: o Senhor era com ele. Eu tenho que ter essa convicção: o Senhor é comigo. Deus é comigo. E por que eu posso ter essa certeza de que Deus é comigo? Porque eu amo. Eu tenho os mandamentos e os guardo. Eu tenho a palavra e pratico. Por isso eu sei que Ele me ama também, como diz João 14:23, e que Ele mora em mim. O Senhor é contigo quando você ama a sua palavra, quando você respeita a sua palavra, quando você obedece o que Ele manda. E você faz tudo para agir dentro da palavra. Se você faz isso, então você pode ter essa convicção: o Senhor é comigo. E se o Senhor é por nós, está escrito lá em Romanos, capítulo 8, versículo 31, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então eu não vou agora recuar. Eu não vou desistir de lutar pela minha prosperidade, pela minha vida conjugal, pela minha família, pelos meus sonhos, pela minha saúde, pela saúde dos meus filhos, de modo algum. Ponha isso no seu coração. Diga: eu não vou recuar. Eu não vou desistir de lutar. A minha prosperidade tem que vir. A minha vida conjugal tem que ser abençoada. Minha família, os meus sonhos vão se realizar. Você não pode jogar a toalha. Você vai dizer: eu vou contra o mal em nome de Jesus. Eu vou provar para todo mundo que na minha vida existe um Deus. É assim que você tem que agir. E esse é o propósito que você tem que ter no seu coração. Voltando lá para o livro de 1 Samuel, tem mais um pouquinho, está grande, né? Mas é muita matéria que Deus está dando. Então vamos aproveitar isso, porque é aí que a sua fé se firma. Livro 1 Samuel capítulo 17, versículo 48. Sucedeu que, levantando-se o filisteu, olha o que aconteceu, depois que ele amaldiçoou Davi. Sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. E assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. Humanamente falando, foi com uma funda e com uma pedra. Mas o que derrotou o gigante, o que derrotou mesmo o gigante de verdade, foi a fé de Davi. Às vezes a pessoa passa por uma doença grave, e Deus abençoa ela e ela não reconhece que foi Deus. Ela foi aos médicos, tomou um remédio, fez uma cirurgia, melhorou, esqueceu de Deus. Quando estava ali naquela opressão, ela se lembrou de Deus, pediu oração, buscou a Deus. Mas quando a coisa melhora um pouquinho, ela se esquece de Deus. Para ela foi a funda e foi a pedra que deu a vitória. Foi o remédio, foi o médico, foi o doutor. Humanamente falando, pode ter sido. Mas o que resolveu de verdade o seu problema foi Deus. Só que a pessoa não reconhece, vira as costas para a palavra. E o que acontece? Acontece aquilo que Jesus disse. O diabo, quando sai de uma casa, ele anda por lugares áridos. Não acha onde pousar, ele diz: vou voltar para a casa de onde eu saí. E traz com ele 7 piores do que ele. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, reconheça Deus na sua vida. Sempre isso. Você pode até buscar recursos do homem. Ajuda. Mas quem dá a solução é Deus. Porque se não for da vontade de Deus, você não escapa, não. Então, continuando aqui, diz: e feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, pôs-se em pé
sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou e lhe cortou a cabeça. E vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Meu irmão, qualquer demônio foge. Quando ele vê que a sua fortaleza, aonde ele se sentia seguro, aquela armadura por trás de onde ele se escondia, caiu, ele fica desesperado. Ele bate em retirada. Quando ele vê que o chefe dele foi amarrado, acorrentado, queimado com fogo santo, quando ele vê o poder de Deus em ação, ele bate em retirada. Diz a Escritura, Hebreus 12, 29, que o nosso Deus é um fogo consumidor. Então não tenha medo jamais quando o mal se levantar contra você. Isaías 59, 19 diz: vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. O que é que nós vamos ter medo? Se o inimigo vier contra mim, com toda a sua força para me destruir, o Espírito de Deus vai se levantar contra ele. O Espírito de Deus arvorará contra ele a sua bandeira, o seu poder. Então, meu irmão, minha irmã, seja mais valente que o valente. Não deixe o inimigo destruir os seus sonhos, a sua felicidade, a sua família, os seus filhos, suas finanças. Não. Não abaixe a cabeça. Diante da adversidade, seja valente e não saia da palavra. Fortaleça-se no Senhor, procure ler a Bíblia diariamente, porque é assim que você fortalece a sua fé. Quem não lê a Bíblia não conhece a vontade de Deus, não recebe o poder de Deus na sua vida. É uma pessoa fraca, que é pessoa que não lê a Bíblia. Ah, mas eu não entendo. Entende, lê, peça a Deus a direção, vai lendo, assiste os vídeos, assiste os nossos sermões, você vai compreender a palavra. Na hora que a fé crescer no seu coração, então você vai se levantar e vai determinar a saída do mal. E vai acontecer. Porque tem que se esforçar para você não perder essas revelações que o Senhor está dando. Procura ler a Bíblia diariamente, esforce para você não perder os nossos sermões, não perder os vídeos que estão sendo gravados. Porque Deus tem dado muita revelação. E quando nós meditamos nas suas palavras, é que Ele fala no nosso coração. Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, lembra de ativar as notificações para você ser avisado quando for postado um vídeo. Faça por onde assistir todos, não perca. É aí que Deus fala contigo, quando você ouve a palavra. O poder de Deus está ali. Jesus disse, onde 2 ou mais reunirem em meu nome, ali eu estou presente. Então, nós estamos reunidos em nome de Jesus. Não fisicamente, eu estou aqui, não sei a que distância de você, mas não há distância no mundo espiritual. No mundo espiritual, quando nós unimos a fé, nós estamos no mesmo lugar e Jesus se faz presente. E onde Jesus está, o mal tem que sair. Pode ter essa certeza. Então, permaneça unido a Jesus. Ele disse, quem não é comigo é contra mim. Então, se você não gosta de ler a Bíblia, não assiste a pregação da palavra, você não é com Jesus. E ele disse, quem não é comigo é o quê? É contra mim. Já pensou ficar contra Deus? Jamais. Ele disse mais, ele disse, quem comigo não ajunta, espalha. Procure se ajuntar a Deus. Como é que eu me ajunto a Deus? Na palavra, na Bíblia, na pregação. Una-se a Jesus, una-se à palavra de Deus. Não perca os vídeos que eu tenho postado, porque Deus tem dado muita revelação. E são essas revelações da palavra que aviva a nossa comunhão com Ele. Então leia a Bíblia, ore com frequência, busque ao Senhor, encha-se do Espírito Santo e você vai ver como é maravilhoso servir a Deus. Agora, entendeu tudo que eu falei? Faça a sua oração. Veja qual é o seu problema. Veja qual é o gigante que está te afrontando. Jesus ensinou, tu quando orares, entra no teu aposento, fecha a porta
e ora em secreto, e o Pai que vem em secreto te recompensará. Procure um lugar onde você possa ficar a sós com Deus. Vai orar agora, fale com Ele. Você está cheio da presença de Deus agora para derrubar esse gigante. Faça isso. Deus te abençoe.